Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Peço que ficamos de pé para a gente estar juntos orando, agradecendo ao Senhor por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado. Amém? Assim oremos. Senhor nosso Deus, Pai, nós te agradecemos por este dia, Pai, te agradecemos pelos livramentos que o Senhor tem dado a cada um de nós aqui, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelas vidas que aqui chegaram. Te agradecemos pelas vidas, Senhor, que estão a vir. Que o Senhor vá visitando a vida de cada um, Senhor. Que o Senhor continue presente conosco neste culto, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Eu queria que a igreja, a gente louvasse junto o hino do cantor cristão 155. Ele tem como o título O Grande Amigo. Eu queria que a igreja junto nós louvasse, né, o hino 155. Amém. Em Jesus amigos temos, mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os conflitos em Jesus Cristo sempre atendem oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhes e nos dá consolação. Amém, glória a Deus, né? Eu sempre digo que esse hino, ele tem uma palavra de conforto, né? Só o fato de estar louvando, ele diz que o Senhor, né? Ele é o teu amigo. Em Jesus, amigos temos, né? E ele diz que ele é mais chegado do que um irmão. E ele diz assim, ele manda que levemos tudo a Deus em oração, né? E a gente fica imaginando, irmã igreja, tudo a gente devemos levar em oração. Mas muitas vezes nós não levamos, né, em oração. E quando não levamos em oração, o coração dói. Amém? Eu queria que a igreja abrisse a leitura da palavra no livro de 2 Pedro. 1 Pedro. Perdão, é 1 Pedro mesmo. 1 Pedro e o 7 e o 8.
Amém. 1 Pedro 7. É 2 Pedro, irmãos. Eu estou trocando, a Bíblia está... É 2 Pedro. O 5. É 1 Pedro. 2 Pedro. Não, isso aqui, pastor. Capítulo 5, versículo 7 e 8. Capítulo 5, versículo 7 e 8. 1 Pedro, não é isso? Capítulo 5. Primeira Pedro 5, 7 e o 8. Amém. Vai sair em nome de Jesus. Eu gostaria de ler o 7 e a igreja lê o 8. Diz assim o 7: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, a igreja. Amém, né? A palavra do Senhor, ela nos diz, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, né? Porque ele tem cuidado de vós. Amém? O ministério feminino também está com a oportunidade de estar louvando ao Senhor. Eita, meu óculos agora baranou aqui. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Iremos deixar aqui em Números. Como ontem foi o aniversário do nosso pastor, nós queremos parabenizar o nosso pastor, né? Que Deus abençoe, lhe dê muitos anos de vida, saúde. Irei deixar aqui para a meditação dele e também de toda a igreja. Números 6, o versículo 24, 25 e 26, que diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns
uns de perto e outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Estou contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero um relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar,
A irmã Creide vai falar alguma coisa. Amém. Como a nossa irmã Bia, né, já parabenizou o nosso pastor Alessandro, né? Que o Senhor, né, continue abençoando a vida dele. Né, nós agradecemos, né, pela vida dele. E dizer para o nosso pastor Alessandro, né, que ele continue sendo o pastor Alessandro, que ele continue sendo o esposo, o pai que ele é, né? E queremos dizer para ele, né, que nós, né, temos aprendido muito, né? Primeiramente o Senhor tem usado o nosso pastor, e eu sempre costumo dizer assim, né? O pastor Alessandro foi uma das pessoas, né, que me fez chegar aqui na igreja e me fez mudar o caráter. Porque a nossa vida na igreja, irmãos, eu creio que a gente muda o nosso caráter, a forma da gente pensar, as atitudes, as coisas velhas se passam, né? E o Senhor, Ele faz coisas novas. E quando nós temos um líder em que ele prega e ele vive, nós aprendemos com ele, né? E eu creio que cada um de nós que estamos aqui nesta noite, né, temos aprendido com o pastor Alessandro, né? Porque ele é um homem de Deus, não é porque estamos aqui na frente, mas eu creio que cada um de nós sempre temos algo, né, que o pastor Alessandro tem passado para cada um de nós, né? Eu estou muito nervosa hoje. Mas nós estamos gratas, né, pela vida do nosso pastor, né? E em nome do Ministério Feminino, nós queremos entregar essa lembrancinha para o nosso pastor. Amém, amém, amém. Nós gostamos porque o pastor Alessandro é sincero, até quando ele recebe o presente, né, pastor? As pessoas tinham que não precisava, amém, né? Deus continue abençoando o nosso pastor Alessandro, amém. O Ministério Infantil também está com a oportunidade
Amém. Que o Senhor continue abençoando, né, o Ministério Infantil. Também agradeço ao Senhor pela oportunidade de estar aqui em sua casa. Agradecemos a Deus, né? Eu sempre costumo dizer que cada vez que eu e você viemos à casa do Senhor, nós estamos criando reservas, né? Cada vez que a gente vem, a gente vê a leitura da palavra, a gente louva o Senhor, né? E estamos nos preparando, né, para aquele grande dia, né? E a semana passada nós estávamos na igreja da Árvore da Vida da nossa irmã Miriam. E a gente estava lá, né, o ministério, e de repente a irmã deu uma oportunidade para mim e depois uma oportunidade para a nossa irmã Bia. E eu não sei a irmã Bia, mas eu gelei ali naquela hora, né? Quando a gente vai no pensamento e só escutar, né? Aí depois, quando terminou o culto, eu disse para a irmã Bia, mas irmã Bia, eu não gostei muito não, irmã Bia. Porque a irmã pegou de surpresa, a irmã deu uma oportunidade lá e eu estava assim, só querendo ouvir. Mas ao mesmo tempo, igreja, eu pensei e refleti. E quando o Senhor voltar, temos que estar preparados, né? Então eu parei de reclamar, disse, agradeço ao Senhor, né, pela aquela oportunidade e que a gente esteja preparado, né, para aquele grande dia do Senhor que está próximo. Amém, igreja? E o Ministério de Louvor está com a oportunidade e logo após o pastor Alessandro. Oi, som. Oi, som, oi, som. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Convidamos os irmãos para ficar de pé, para juntos nós louvarmos e agradecermos o nome santo do Senhor. Amém? Oi, som. Nós iremos neste momento fazer uma oração. Amém? Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, para te louvar, para te bendizer, Senhor, para te exaltar, porque só Tu és santo, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, recebendo o nosso louvor como cheiro suave pelas narinas. Que o Senhor venha, ó Deus, em nome de Jesus, derramando, Senhor, da Tua graça bendita sobre as nossas vidas, Pai. Recebe o nosso louvor, Senhor, em nome de Jesus. Seja exaltado e entronizado no nosso meio. Amém, Jesus. Palavras e das canções.
Louvado seja o nosso Deus.
pode sentar. E a palavra está com o pastor Alessandro. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Irmãos, como é bom estar na casa do Senhor, como é bom estar na presença do Senhor, louvando o seu santíssimo nome. Nós vamos ler a palavra do Senhor, livro de 2 Crônicas, Amém. Vamos, 2 Crônicas, capítulo 20. Amém. Capítulo 20, 2 Crônicas, capítulo 20. Nos diz a palavra do Senhor. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Judá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon, Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsastes os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão. Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e chamaremos a ti em nossa angústia, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás.
Mas agora, aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos destes por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé, diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. E disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é vossa, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu nome dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olhavam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e de roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Bereca.
onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado Vale de Bereca. Bereca significa bênção, lugar ou vale de bênção. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Judá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Amém. Versículo 12. A última frase. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Santo Deus e Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por estar na tua casa mais uma vez. Te agradecemos, Senhor, por tua preciosa palavra, a qual acabamos de ler. Rogamos-te, ó Pai, no nome de Jesus, que o Senhor faça a sua vontade, que o Senhor fale o que o Senhor deseja ao nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus, nós precisamos ouvir a tua voz. Amém. Não sabemos o que fazer. A pergunta é: o que fazer quando não sabemos o que fazer? E é claro que não foi somente o povo de Judá, o povo de Jerusalém, não foi somente Josafá com a nação, mas acontece conosco também, acontece nas nossas vidas. Há momentos que a gente fica sem saber o que fazer. Quem toma conta do território é o desespero. É muito ruim ter que fazer alguma coisa e não saber o que fazer. Mas, irmãos, quando a gente se depara com um texto como esse, e a gente tenta trazer para a nossa vida, para o nosso dia, para as nossas situações, para as nossas lidas, é muito bom a gente poder nos amparar no texto sagrado. Porque aí nós temos ensinamentos, nós temos várias lições na palavra do Senhor, nesse texto, através da vida de Josafá, através da vida do povo de Deus. Ensinamentos que o próprio Deus tem deixado para a nossa caminhada. O problema é que todos nós temos e teremos momentos na nossa vida em que vamos ficar assim, sem saber o que fazer. Mas, ao mesmo tempo, todos nós parece que começamos a fé, a caminhada na igreja, numa dependência dos irmãos, numa dependência da igreja, numa dependência de pastor, uma dependência um dos outros. E temos um grande risco de, nessa caminhada, a gente chegar a uma independência. E a gente agora não quer mais depender de ninguém, porque agora a gente já conhece, já sabe como fazer, já sabe. E aí a gente às vezes acaba perdendo a humildade e acaba deixando de ser
ajudado pelo Senhor em muitas situações da nossa vida. Eu louvo a Deus porque na minha vida o que daria para escrever de livro de erros são muitos. Eu não tinha, assim como o texto sagrado diz lá que se fosse escrever os milagres que Jesus fez, as bibliotecas do mundo não caberiam, ia faltar papel para escrever livros. Eu acho que se fosse escrever os livros dos meus defeitos, dos meus erros, das minhas falhas na caminhada com Jesus, ia faltar papel para registrá-los. Mas ao mesmo tempo louvo a Deus porque Deus tem sido tão bom, mas tão maravilhoso conosco e vem nos conduzindo pela sua misericórdia. E tem hora que quando eu paro e olho lá para trás, eu fico desacreditando de que eu passei por aquilo, de que eu vivi aquilo, de que eu escapei daquilo, de que eu não caí naquilo. E eu fico pensando, foi a mão de Deus. Foi Deus que fez aquilo, foi Deus que fez isso. É por causa dele que nós estamos aqui nessa noite. E aí, se nós começamos com essa pergunta, o que fazer quando não sabemos o que fazer? O que fazer quando não se sabe o que fazer? O texto que nós acabamos de ler nos responde. Versículo 3. Quando chegaram e anunciaram a Josafá que os moabitas, os amonitas e os meunitas estavam vindo para atacá-los, e os exércitos eram muito grandes. O versículo 3 diz que, alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor. Quando não se sabe o que fazer, o que se tem que fazer é buscar a Deus em oração, é clamar a Deus, porque Deus, ele compreende até mesmo quando a gente não sabe o que falar, até mesmo quando a gente não sabe o que pedir. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos auxilia quando a gente não sabe o que orar, quando a gente não sabe o que pedir. O Espírito Santo faz isso. E a gente está vivendo os dias em que a igreja, vamos pensar a nível do Brasil. Eu não conheço o Brasil, mas a nível de Brasil, a igreja praticamente, assim, pelo menos aparentemente, ela está muito bem, obrigado, com relação ao crescimento. Ela tem crescido muito. Mas nós estamos vivendo um período na igreja em que a igreja, ela não precisa, a necessidade parece que não é tão grande de evangelizar os de fora da igreja ou os do mundo. Mas nós estamos precisando evangelizar a nós mesmos. Evangelizar os crentes. E eu estava imaginando isso quinta-feira aqui na escola bíblica, 2 Coríntios, capítulo 4, quando o apóstolo Paulo, ensinando, ele começa a mostrar as condições dos crentes daquela igreja. E você sabe que as cartas de Paulo aos Coríntios, apesar de Paulo ser chamado pregador dos gentios, mas as cartas de Paulo aos Coríntios é uma carta à igreja de Coríntios. Então Paulo está escrevendo para a igreja, Paulo está escrevendo para crentes. Para crentes. E Paulo ele começa o capítulo 4, Paulo fala da morte e ressurreição, e aí ele entra no capítulo 5, e no capítulo 5, depois de falar sobre morte e ressurreição, ele fala de juízo. Que nós vamos comparecer diante do tribunal, e quando a gente lê isso, a gente não quer acreditar que isso Paulo está dizendo para uma igreja. Parece que tribunal, julgamento é para o mundo, mas vai ter julgamento para os crentes.
nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Vai ter um tribunal. E Paulo fala disso. E aí a gente parece que, como eu vinha dizendo antes, a gente está precisando de evangelizar a igreja hoje, evangelizar os crentes, para que eles acordem, porque está se aproximando esse tribunal. E Paulo diz que a gente precisa estar, em outras palavras, é como se ele diz assim, a gente precisa estar preparado. E ele escreve justamente isso, para que aqueles crentes tenham... A ideia é justamente que eles tenham ambição, que eles ambicionem, que eles desejem cada dia fazer o melhor para Deus, para que quando chegar o momento do seu julgamento, para que quando ele comparecer dentro do tribunal, ele chegue lá tranquilo, sossegado. E a gente às vezes fica pensando, glória a Deus, aleluia, eu estou na igreja cantando, vai ser tudo facilzinho. Vai chegar lá na porta, São Pedro vai passar a mão na cabeça, entra meu filho, você é crente, está salvo, perdoado. E a gente está precisando acordar para as verdades da palavra de Deus. Mas o que fazer quando não sabemos o que fazer? Josafá nos ensina, decide buscar o Senhor, consultar o Senhor. E ele vai buscar o Senhor. E ele vai fazer isso e vai convocar o povo também, diz o texto. Ele faz isso como? Se você observar, por exemplo, no versículo 12, no versículo 12 nós lemos, não foi isso? Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar, não sabemos o que fazer. Veja, havia uma situação muito desfavorável para esse povo. O povo está prestes a ser atacado e destruído por inimigos que vêm contra ele. Ele decide buscar a Deus, devemos buscá-lo primeiro, como nós já falamos, quando não sabemos o que fazer, mas em outro momento você vai ver que ele diz também que ele não tem força. Devemos buscar ao Senhor quando nos falta força. Irmãos, buscar a Deus não é para quem está animado não, buscar a Deus é para quem está perdendo o ânimo, para quem está perdendo a força. É tempo de buscar a Deus quando eu já não me sinto, eu já não desejo, eu já não tenho vontade de orar. Quando eu não tenho vontade de ler a Bíblia, esse é o tempo que eu preciso buscar a Deus. Buscar a Deus quando as forças me faltam. Buscar a Deus com os nossos olhos voltados para Ele. Esse versículo 12 diz isso. Os nossos olhos se voltam para Ti. Precisamos estar buscando a Deus. E aí buscar a Deus quando não sabe o que fazer, buscar a Deus quando não tem forças, buscar a Deus quando se sente fraco, quando se sente desanimado, buscar a Deus quando as coisas não estão bem, buscar a Deus quando o problema está se agigantando, buscar a Deus quando a família está vivendo em conflitos, buscar a Deus quando não há harmonia, buscar a Deus, porque se não há essas coisas, está faltando a presença de Deus. Nós precisamos buscar a Deus. E ainda voltando ao versículo 3, nós vamos ver que quando Josafá, ele alarmado, decide consultar, buscar o Senhor, a segunda coisa ele faz é proclamar um jejum. Ele busca a Deus e ele faz isso com jejum. Ele busca a Deus e jejua por isso. Há um propósito de atingir, de alcançar o coração de Deus.
ele deseja receber socorro de Deus na sua vida. E ele vai buscar, ele vai orar, mas ele proclama um jejum em todo o reino de Judá. Ele faz isso no versículo 4, diz o texto, que ele reuniu-se. O povo que vinha de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Ele não somente decreta, ele não somente anuncia um jejum entre o povo, mas ele junta o povo, ele reúne o povo, ele faz com que todo o povo participe dessa oração, dessa busca pelo Senhor. Nós temos muita dificuldade de levar, às vezes, os nossos na mesma caminhada que nós estamos fazendo com Deus. É difícil isso. O mundo está aí. O mundo está aí, a tentação está, os convites, as propostas. E nós estamos guerreando contra. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades. Os demônios estão investindo contra e ainda tem gente pensando que não, nada. Outro dia um rapaz disse para mim, e ele, não sei como é que ele está hoje, ele diz hoje que está estudando a Bíblia. Antes ele era evangélico, agora ele está estudando a Bíblia. É um perigo quando a pessoa deixa de ser crente para estudar a Bíblia. Ele passou a vida todinha sendo crente e não aprendeu a Bíblia. Aí depois ele deixa de ser crente para estudar a Bíblia. Pensa numa confusão. Aí ele chega para mim e ele começa não entendendo. Diabo, esse negócio do diabo, isso é coisa que inventaram. Não foi Deus que fez isso. Quem colocou lá foi os homens que botaram o diabo lá na Bíblia. O diabo não existe. O que existe é o povo. O homem é mau, o homem é ruim. Chega diante de um cachorro bem brabo e fica dizendo, não tem não, e vai deixando, vai se aproximando dele, você vê daqui a pouco o estrago que ele vai fazer. Entra naquele muro que tem um aviso lá assim, cão bravo. Não, mas isso é conversa, é só para assustar, pula o muro para tu ver o que acontece lá dentro. Tem gente que já passou do muro, tem gente que já fez sociedade com o inimigo. E tem gente pensando, o diabo não existe. E o texto diz isso bem claro, que Deus é longânimo. E tem muita gente dizendo, ele não vai voltar não, porque meus pais já falavam isso. Paulo já dizia isso, na época de Paulo já tinha gente dizendo isso. Ele não vai vir não, porque meus pais já tinham dito isso. E você acha que ele enviou o filho dele para morrer na cruz, derramar o sangue dele como derramou, ser morto como foi, tomar o vinagre lá quando estava com sede, como nós falamos aqui semana passada? Você acha que ele deixou o filho dele passar tudo aquilo para lhe salvar, para você ficar velho, adoecer, morrer aqui mesmo e acabou-se? Chorar um bocado de gente algum dia, depois esquece, vai ficar só uma lembrancinha, a dor vai diminuindo. Pensa que é só isso? Ele vai voltar, diz a palavra. Ele vai vir buscar a sua igreja. Ele vai vir buscar os seus. A obra de Jesus de remir os pecados, de perdoar os pecados, foi completa. Ele não deixa pela metade. Ele vai vir buscar o que ele resgatou, ele vai vir buscar o que ele salvou, ele vai vir buscar o que ele comprou pelo seu sangue. Ele vai vir buscar. Então faça como diz a palavra. Quem é sujo, que se suje mais, deixa o mundo. Ele quer ser podre, que apodreça. Mas que você busque viver uma vida de santidade, de comunhão com Deus. Tem oportunidade para você, tem meios, tem recursos dos céus para você viver uma vida de santidade. Para você viver uma vida de comunhão com Deus. Eu falei, se a gente fosse olhar para as nossas origens, nossos gênesis, não sei o quê, a gente ia ser o quê da vida, meu pai? O que a gente ia ser?
Eu não sei aqui como eram os seus pais, mas quantos talvez tiveram pais aí, todo troncho apregado errado. Mas o Senhor te chamou e te escolheu para você estar aqui hoje. Que obra maravilhosa que Deus fez na sua vida. O Senhor chamou você para usar você para a glória dEle, para a glória do nome dEle. Viva isso, viva essa comunhão, viva essa bendita graça. Em outras palavras, deixa Deus te usar. Deixa Deus usar a sua vida. Seja instrumento de Deus. O diabo já brincou demais, já abusou demais da nossa vida. O diabo já nos entristeceu, já nos amargurou demais em muitas situações. É tempo de vida com Deus, é tempo de buscar a presença de Deus. E Josafá diz: esse é o tempo da gente se juntar em oração. Vamos nos reunir, vamos orar a Deus. Eu não sei o que fazer, vocês sabem? Não. Vocês têm uma solução para a gente derrotar esses inimigos, esses exércitos? Não. Então vamos falar com quem tem a solução. Nós temos um Deus todo-poderoso, vamos nos agarrar a Ele, vamos clamar por eles, vamos juntos buscar a presença dEle. E aí nós chegamos no versículo 5, e o versículo 5 diz: Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo. Ele já jejuou, ele já orou, e agora ele se põe de pé. Vamos lá? E orou. E ele clama agora: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Nas tuas mãos estão a força e o poder, e ninguém pode se opor a ti. Lá no versículo 12 ele diz: não tem forças, não sabe o que fazer, mas aqui ele está dizendo que em tuas mãos, nas tuas mãos está a força, está o poder. Ele sabe, ele não tem força, ele não tem poder, mas Deus tem. Deus tem toda a força, Deus tem todo o poder. Então encare a situação, o problema, a luta que você está passando, o problema que se levanta contra a sua vida, encare-o com a ação, ou entendendo que há um Deus, que nas suas mãos estão a força e o poder, e esse Deus está com você. Esse Deus está na sua vida. Versículo seguinte: não és tu nosso Deus? E aí ele vai começar a lembrar de coisas. Que expulsaste os habitantes dessa terra diante de Israel, o teu povo, e a destes para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão. E agora, versículo 8: eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo que se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos apresentaremos diante de quê? Diante de ti, neste templo. Nós vamos nos apresentar diante de ti, é o teu povo, Senhor, que está dizendo que quando vier a desgraça, quando vier a peste, quando vier a fome, quando vier a espada, eles estão dizendo: nós nos apresentaremos diante de ti e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. O que é que está acontecendo aqui? Ele está buscando a Deus em oração. E como é que ele ora? Jejuando. E como é que ele ora? Reunindo o povo. E como é que ele ora? Crendo nas promessas de Deus. Crendo que há um Deus que livrou no passado. Um Deus que estendeu a sua mão no passado. Um Deus que deu livramento a eles no passado. E o Deus que o livrará no dia mau, no dia da angústia.
Há uma promessa de Deus quando Salomão ele construiu o templo de Jerusalém. Há uma promessa de que Deus iria guardar o seu povo, e Josafá está lembrando disso, lembrando a Deus, lembrando ao Senhor, que o Senhor tem promessas de livramento para o seu povo. Então, quando você estiver diante da luta, ore ao Senhor, faça isso em jejum, faça isso com a sua família, faça isso com os seus, reúna quem você puder para orar, para interceder e clamar a Ele, mas faça isso crente nas promessas, que você tem um Pai, você tem um Deus que é fiel. No versículo 13, 14, 15, vê o que ele diz lá: todos os homens de Judá, com as suas mulheres e os seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Não foi poupado ninguém, todo mundo, criança, até bebê de colo, estava diante do Senhor, na hora da oração, na hora do clamor. E o que acontece? Quando todos se reúnem, quando todos oram, quando há coração quebrantado, quando a busca sincera e verdadeira, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel. O Espírito do Senhor veio sobre o profeta. Deus vem sobre ele com seu Espírito. E nós vamos para o versículo 15 e ver o que acontece lá. Jaziel disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém. E o rei Josafá: assim diz o Senhor a vocês, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de quem? De Deus. Em outras palavras, depois desse povo ter se reunido para orar, para clamar, o Espírito do Senhor vem, o Espírito do Senhor vem e usa alguém e fala com eles. Ou seja, quando a igreja, quando nós clamamos, quando nós oramos a Deus, quando nós abrimos o nosso coração diante do Senhor, Deus nos envia a sua palavra. E nós precisamos estar prontos para crer na sua palavra, compreender que Deus está conosco, que Deus está na nossa vida, que Deus está nessa luta, que Deus está nessa peleja, nessa batalha. Essa luta não é nossa, essa batalha não é nossa, é de Deus. E aí nós chegamos no versículo 17, e no versículo 17 ele vai dizer: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Interessante, o Senhor está dizendo primeiro que nessa batalha eles não vão precisar batalhar, mas depois ele vai dizer: não tenham medo, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Se vocês não vão batalhar, se vocês não vão precisar batalhar nessa batalha, por que no outro dia ele diz: vocês, amanhã vocês sairão para enfrentá-los? O Senhor quer apenas que nós confiemos na sua palavra. Deus quer apenas que a gente confie na palavra que Ele tem nos falado. Porque o resultado do amanhã não dependeu de o povo ter ido enfrentá-los ou não. Dependeu justamente de que essa batalha estava lá no versículo anterior. Essa batalha não é vossa, é de Deus. A nossa vitória vem do Senhor, não é dos nossos esforços, não é da nossa força, não é porque a gente é inteligente, não é porque a gente tem muito tempo de crente, não é porque a gente tem experiência, não é porque a gente é filho de uma família que é muito espiritual, é muito consagrada. Não. A nossa vitória está em Deus. É Deus que nos dá a vitória. Alguém disse que quando o homem trabalha,
ele trabalha. Mas quando o homem ora, é Deus que trabalha. Quando o homem ora a Deus, quando o homem clama a Deus, Deus entra em ação. E o versículo 18 nos mostra algo maravilhoso. Ele diz no versículo 18 que Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Esse povo agora não está mais assustado. Esse povo agora não está mais desesperado, sem não saber o que fazer. Esse povo agora tem um coração em paz com Deus. Porque esse povo orou, clamou sinceramente ao Senhor, e Deus falou através do seu Espírito, através do profeta. E esse povo ouviu a voz de Deus, e agora esse povo cai diante do Senhor, não mais clamando, não mais